Olá, hoje eu vou dar uma breve explicação para vocês do que é os impermeabilizantes impregnantes. Vou fazer um testezinho aqui que vocês vão conseguir absorver muito bem. Porque logo que eu voltei de Porto Alegre, eu fiquei muito em dúvida, né? Porque as pessoas passavam resina, aquelas resinas, e falavam que elas estavam impermeabilizando. E depois eu acabei descobrindo que existiam os impermeabilizantes impregnantes, que tinham outro efeito, alguns que deixam a pedra com a característica natural, igual essa daqui, alguns que têm o efeito de dar cor, né, de dar um up na cor, de reavivar a cor do material. E eu não entendia na época muito bem isso. E talvez se alguém tivesse feito esse teste para mim, eu teria entendido muito bem o que é esse tal de impregnante. Aqui eu tenho um pedaço de tijolo, porque eu não consegui um bonitinho desse daqui 2, então eu resolvi impermeabilizar o bonitinho e deixar esse aqui, que era um pedacinho de miolo de tijolo, que é o mesmo material, para vocês verem. Esse está impermeabilizado. Ele, a princípio, ele vai pegar um pouquinho de água aqui na borda, mas ele não vai absorver a água. E esse daqui ele vai absorver totalmente. Então vamos fazer o teste primeiro com esse. Você nota que ele começa até a fazer bolinhas, que ele está puxando a água que está no recipiente para dentro dele. E esse aqui agora que está impermeabilizado. Você pode ver que ele quase que afasta a água de volta dele. Se você aproximar um pouquinho mais aqui, sabe que consegue? Para mostrar bem o efeito dele dentro da água, ó, que ele tem uma borda seca em volta dele. E esse daqui não, ele está totalmente úmido. Então eu vou tirar ele aqui. Ele tá com a cor da água, mas ele vai secar bem rapidinho. E esse daqui, olha a diferença de um para o outro. Então esse aqui vai secar com mais rapidez. Ele ficou só na superfície, que ele teve essa reação com a água, das moléculas estarem repelindo ele, mas ele acaba sempre encostando a água, ele fica com essa característica. Mas nota a diferença do que não está impermeabilizado. Olha como ele absorveu água, e ele vai demorar muito tempo para ele ficar seco. Eu acho que com essa explicação dá para você entender muito bem qual que é o efeito dos impermeabilizantes impregnantes. Esse está dentro da pedra, e essa é uma pedra que ela está absorvendo totalmente a água. Por isso que quando você vê superfícies de tijolinho à vista, elas costumam formar aquelas colônias de fungos. Porque como ele é um material muito poroso, ele absorve muita água, e aqui dentro acaba criando esses micro-organismos que acabam deixando ele verde por dentro. Então por isso que é sempre recomendado impermeabilizar tanto um granito. Quando você tem uma superfície de granito que você passa esse impermeabilizante impregnante, não é que ele não vai sujar a superfície, mas ele vai deixar de entrar água suja, por exemplo, numa avenida que tem muito trânsito de veículos, que tem muita fuligem, cai sobre esse piso, esse material, a fuligem, que é um material que é um cinza, fica ali. Quando dá a chuva, essa chuva molha ele, e ele escorre e entra por rejunte, e entra para dentro da pedra, que acaba deixando a pedra escura, suja, encardida. Quando nós usamos os impermeabilizantes impregnantes, ele vai ter mais ou menos esse efeito aqui. Ele vai escurecer a pedra, porém ele vai estar impermeabilizado. Normalmente a gente não usa para esse tipo de material. Quando que nós usamos os impermeabilizantes realçadores de tom? Quando nós precisamos puxar a cor do material. Quando esse material ele já está fosco, ele está com uma cara que levou um tiro de tão pálido. Normalmente uma coisa que a gente está usando muito os realçadores de tom é naqueles porcelanatos que imitam madeira. Então a gente acaba passando naquele porcelanato, porque quando você compra na loja, ele está limpinho, ele está bonitinho. Quando você vai para a obra, que você instala, é massa, é rejunte, é o pós, ele vai fazer o gesso, quando você olha para ele depois que você colocou, ele não é nem de longe aquela peça que a pessoa comprou no dia que foi lá na loja. Então eu sempre vejo, quando eu chego no cliente, que é uma obra, eu já observo se tem esse material, e já explico que ele pode estar usando esse realçador de tom para voltar a vida nesse porcelanato, para voltar a vida nessa pedra. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos do antes e do depois dos realçadores de tom dos impermeabilizantes impregnantes, para vocês terem uma ideia. Espero que tenha resolvido essa questão, que vocês consigam focar, que vocês consigam entender qual que é o que ele faz, e até a próxima aula.